Hoje vamos falar de gente com gosto capilar duvidoso. Um acha que o cor de laranja é cor do momento. O outro é mais fã de atoalhados para fazer esculturas cranianas. Estes dois sujeitos, que há tempos tiveram um desaguisado, algures numa praia a meio do mundo, e de repente acordamos todos e podíamos estar em 1990. Entre a dura realidade, que é este mundo continuar a depender do petróleo, e as disrupções, avanços tecnológicos e químicos sobre as baterias, eu tenho apenas uma certeza, é que, até mais uma confissão honesta, eu já faço isto há 1 ou 2 dias e nestes 2 dias cheguei à brilhante conclusão que não percebo nada disto. Mas para complementar a minha falta de conhecimento, tenho aqui 3 pessoas comigo que elas sim percebem da palavra. O Vítor, quando me convidou para moderar este painel, eu disse-lhe que sobre a flexibilidade tinha mais perguntas do que respostas. E que talvez fosse precisamente por isso que esta conversa fosse tão importante acontecer hoje aqui. O que me preocupa e o meu foco não é se a flexibilidade vai acontecer e se vai escalar. É como é que ela vai acontecer. Quem é que vai capturar o valor? Quem é que são os players que vão realmente importar? Por isso, cavalheiros, 30 segundos a cada um de vocês para um breve comentário sobre o estado do mundo atual. Acho interessante o que eu estou falando, justamente depois do meu keynote, mas realmente acredito no sentido se estamos falando da captura do valor, na flexibilidade, falando justamente sobre o minuto, a captura de valor ela pode estar desde o asset manager ou das comercializadoras ou dos agregadores, são várias figuras que estão em cima da flexibilidade, mas para mim quem vai conseguir capturar valor nesse mercado é quem puder coordenar e, do ponto de vista tecnológico, trazer avanços na utilização dos ativos flexíveis para o mercado. Tanto dando valor para o cliente final, isso é um fator super importante, mas também fazendo com que esses ativos participem dos mercados. Então, seja ele um asset manager, que ele tem a capacidade de ter uns assets, ou uma comercializadora que tem um portfólio de clientes absurdo, ou um agregador que entra como um player disruptivo no mercado. Então, quem vai conseguir trazer valor é quem consiga realmente coordenar e fazer com que uma bateria, um ponto de carregamento, ela seja mais valorizada do que uma utilização simples desses aparatos. Tendo a concordar, ou seja, aqui a captura de valor, eu diria, para começar, tem que ser de alguma forma criado de uma forma sustentável, no sentido em que na cadeia de valor os vários players vão ter que conseguir criar negócios que os permitam manter no jogo. O que significa que não pode ser um winner takes all tipo de solução, porque aí vamos se balancear, ou seja, eu diria que no fornecedor tecnológico há de ter a sua fair share, mas também quem está nos extremos da equação, seja o dono do recurso, o cliente final tem um recurso, o fornecedor de flexibilidade, mas também o operador dessa mesma flexibilidade tem que tomar uma parte. Agora, as proporções eu diria que é a questão-chave, como é que elas se vão partir entre estes agentes desta cadeia de valor importante da cadeia. Obrigado. Antes de mais, se calhar faço uma introdução, os meus colegas não conhecem, mas meu nome é João Pereira, faço parte do departamento de R&D de Bamboo Energy e somos uma empresa que se especializa em otimizar a gestão energética de ativos flexíveis. Temos o nosso sistema de software, capaz de ser integrado
tanto com a parte do consumidor como do gerador ou sistemas híbridos. E o nosso objetivo é operar estes ativos de forma automatizada para que possamos ter o valor máximo da flexibilidade nos diferentes mercados elétricos. E para quem vai o valor, né, a questão? Eu acho que isto, tudo bem feito, há valor suficiente para chegar a todos. E quem são esses todos? Primeiro, o consumidor. Ou seja, o cliente final que, ao ter os seus ativos flexíveis, ter os seus veículos elétricos, as suas baterias, os seus processos industriais que podem mover-se ao longo do dia, tem uma oportunidade em, por um lado, poupar nos custos energéticos ao se fazer uma gestão flexível, a chamada behind the meter, e, por outro lado, em ganhar receitas que são estes mecanismos um pouco mais avançados tecnicamente e participar em mercados, por exemplo, de ajuste de frequência da rede. Depois entram talvez as comercializadoras, os agregadores, que ao terem o seu portfólio destes clientes comerciais, industriais, residenciais, podem aí oferecer novos modelos de negócio e oferecer vantagens em que, para o seu cliente final, em que eles tiram uma margem. E em termos de um problema mais fundamental da rede, por exemplo, do balanço, da penetração das renováveis, que causa a volatilidade dos preços energéticos, como já vimos, há também uma oportunidade de, ao permitir esta parte da demanda participar na solução, tem aqui uma abertura a mais capacidade, em termos de potência, para ajudar a resolver este problema de balanço entre o consumo e a geração e também níveis locais com o sistema de rede. Muito bem. Acho que o Nuno Rogério pode ficar descansado, vai continuar a ter trabalho a comentar os conflitos deste mundo, nenhum dos três a seguir meter por águas mais turbulentas. Vamos então ao que interessa. Imaginem, e apelo à vossa imaginação, porque é mesmo preciso tentar imaginar, que cada um de vocês tem um mandato de 30 dias como diretor executivo na ERSE. Um poder executivo pode fazer coisas a sério. Apontem-me ou indiquem-me uma única medida concreta que fariam para destravar o mercado da flexibilidade em Portugal. E não vale a pena respostas do tipo mais clareza regulatória, ok? Começo. É uma pergunta muito pertinente e super importante em Portugal. Para mim, a medida seria justamente permitir e fazer com que o agregador independente possa participar nos seus ativos, sejam residenciais, terciários, industriais, nos diferentes mercados de Portugal, sejam eles de energia ou de ajuste, né, nos mercados de ajuste. Né. Em Portugal, o agregador independente ele existe desde o ponto de vista administrativo, desde o Decreto-Lei 15 de 2022. Estamos falando de quase 5 anos. Em 2024 tivemos alguns projetos pilotos, né, acontecendo, mas ainda hoje não é possível, por exemplo, participar na banda de regulação terciária, por exemplo, com ativos residenciais, terciários, etc. Né? Precisamos de uma potência mínima de 1 megawatt. Então, é um mercado, ou seja, os mercados de ajuste estão limitados a alguns players, pequenos players, um grupo pequeno de players com a potência super elevada e não se está permitindo a participação real dos ativos flexíveis, sejam eles residenciais, terciários, etc., nesses mercados. Então, para mim, a ação seria fazer com que isso aconteça. E como isso seria feito? Né? Mas, então, como eu estava comentando antes, existem frameworks do ponto de regulação do ponto de vista europeu, né? E já existe um conhecimento tecnológico, um conhecimento regulatório para fazer com que isso aconteça. O que a gente precisa em Portugal é a coordenação, né? Coordenação da entidade reguladora
a coordenação dessa entidade reguladora com o operador do mercado, com o operador do sistema, com as diferentes associações, como a gente tem aqui, com entidades, com empresas, com agregadores que querem participar do mercado local, né? Como é que a gente pode fazer com que a agregação e os ativos flexíveis participem nos mercados da Unia, vendendo a redução de demanda, ou mudando a curva de consumo do cliente positivamente quando seja necessário, ou como participar da base de regulação secundária, da base de regulação terciária. Como é que a gente pode fazer com que isso aconteça? Seria necessário claramente definir metodologia, baseline, etc., no ponto de vista técnico, a parte da medição da conectividade, como estava comentando o Pedro, só que a gente sabe quais são esses passos. O que a gente necessita em Portugal é coordenação, e isso não é uma barreira tecnológica, a gente consegue realmente fazer isso. Então é fazer com que esses players se sentem e faça com que eles definam cada um a sua parte para que isso aconteça. Bom, então, eu aqui, por acaso, pensei em linhas bastante similares, e na verdade eu acho que uma forma de criar ou começar a extrair este valor da flexibilidade e de ativos cada vez mais pequenos até ao nível do residencial, seja PME residencial. Portanto, e o Raul falou e bem da limitação do tamanho do ativo e portanto, o que é que eu diria? Encaminharmos no sentido da acreditação simplificada como produto da migração, como todo, este seria a medida e que parte, efetivamente, tecnicamente, por resolver os temas baseline, que o Raul já falou, mas também uma espécie de liquidação mais ao nível da pool e não ao nível do cliente individual, para que depois se permitisse redesenhar o modelo de penalizações essas que seriam tão mais pequenas quanto menor fosse a dimensão do ativo, ou nenhuma até para o cliente residencial, eventualmente, e fazer isso ao nível da pool agregada. Em termos práticos, para fazer isto, eu diria, com timeline, depende aqui do timeline, o João pedia, era quase fechar ou cristalizar um modelo com uma consulta pública inicial pequenina, vamos dizer, uns 6 meses para fazer essa consulta, alavancando muito aqui o modelo de base das experiências que há fora de Portugal. Portanto, há experiências bem-sucedidas, seja em França, seja noutros países, e experiências menos bem conseguidas também noutros países também ajudam a alimentar esse modelo. E, portanto, a partir daí, fazer a consulta, fechar e avançar então para a implementação e libertação desse modelo, que é tão mais importante nesta fase que estamos a crescer em número de ativos. Se o fizermos com ativos conectados desde o início e seguindo um padrão regulatório já claro, seria mais interessante depois para ativarmos essa flexibilidade mais para a frente. Bom, João. Eu não sei se sou mais dedicado a este cargo como que é agora de executivo, mas também reforçava bastante esta potência minha de entrada nos mercados, frequência, está a falar, potência é sempre um mega, ou seja, estes sistemas de balanço e de ajuste de frequências estão, a meu ver, um pouco desatualizados. Tradicionalmente, este serviço era sempre prestado com centrais de minas de gás ou hídricas de grande dimensão, e agora estamos a mover para uma rede com sistemas de recursos energéticos distribuídos menor. Tem um potencial a resolver isto, mas muitas vezes sim, empresas pequenas e médias não conseguem passar esse threshold, então há aqui uma flexibilidade desperdiçável. E também acrescentava que isto não é, vamos um pouco atrás do que é recomendado pela União Europeia. Já em 2019 sugeriu que este limite baixasse para 0,1 metro, para que a resposta da demanda pudesse realmente ter algum impacto nestes mecanismos. Ou seja, já é uma altura para não surpreende que as vossas opiniões estejam alinhadas, porque, no fundo, eu acho que só mesmo a ERSA é que não está a ver o óbvio. Mas, se calhar, alguém depois poderá acrescentar
algo mais àquilo que aqui nós estamos a dizer. Nós vemos que outros mercados que estão um pouco mais maduros por terem iniciado esta viagem antes de Portugal, assistimos a uma degradação do valor, sobretudo no Reino Unido, entre 2022 até ao ano passado. O valor económico, a fatia do valor económico que estava associada aos serviços auxiliares baixou bastante. E Portugal estará aqui atrasado 3 anos, eventualmente 4, em relação a latitudes mais a norte. Este atraso é uma oportunidade estratégica que nós vamos ter a capacidade de explorar, ou apenas garante que apanhamos aqui a descida sem nunca termos provado sequer o doce sabor da subida? E uma pergunta mais: isto que eu estou a dizer é verdade em Portugal e em Espanha, ou são acontecimentos a diferentes velocidades? Posso começar? Na verdade, eu acho que pode ser uma vantagem, mas foi uma vantagem se aproveitarmos este desacoplamento. Portanto, acho que há uma aprendizagem a fazer e vimos o que é que se passou no Reino Unido. Acho que aí o fator crítico foi da comoditização de um serviço que acabou por afundar depois o preço e, portanto, acabou por não funcionar tão bem. Acho que podemos aprender com isso e podemos aprender numa forma de diversificar o risco. Eu diria que, no fundo, é isto: é aprender com os erros dos outros e fazer melhor, e acho que estamos em posição de o fazer, para ver se efetivamente temos esse caminho. Sim, concordo plenamente. Nós, Portugal e Espanha, parecido. Posso introduzir aqui uma regra antes? Vocês não podem concordar uns com os outros. Não podemos concordar. Não pode ser, tenho que discordar. Vamos sempre numa boa posição, exatamente para aprender com os erros dos outros e fazer melhor. Ou seja, também acho que é importante perceber um pouco o contexto quando se passou esta descida dos preços e benefícios, para participar, porque ultimamente tem vindo a descer desde 2022. 2022 foi um ano bastante normal, né? O senhor na Rússia decidiu invadir a Ucrânia e os preços da eletricidade e, consequentemente, dos serviços justos foram para isso. Então é preciso também ajustar um pouco a janela temporal, porque olhamos para isto. Não creio que vamos apanhar a descida só, porque cada país tem o seu sistema independente, ou seja, há o problema de necessidade de balanço e depois se vem uma oferta em demasia para resolver esse problema. Portugal tem o seu problema, ou seja, independente, as suas renováveis têm o seu sistema que necessita disso, surge ainda. Portanto, temos que sempre começar por aí. E outra vez, como sempre, desculpa lá, mas são bastante boas ideias aqui, então concordo que há que diversificar a estratégia e o mecanismo onde se participa e onde se aplica, por exemplo, uma bateria e a sua flexibilidade. Há diversos mercados para obter valor e são opções que o seu valor pode ser somado, ou seja, não é só o plano A ou o B, não pode ser o plano A e o B. E se o plano A desaparecer ou entre o C, há aqui formas de ir um pouco à volta disto, principalmente com sistemas de bateria que são, por natureza, bastante versáteis e 100% flexíveis. Não é que um veículo elétrico, por exemplo, tem uma bateria, mas de manhã alguém tem que pegar no carro e ir para o trabalho. Uma bateria não tem que ir lá, ou seja, há mais oportunidades de... Eu não quero concordar. Enfim, realmente, em mercados como o Reino Unido, eles foram bastante precoces, né, na utilização da bateria para os mecanismos de ajustes, porque os sinais de preços estavam lá, as necessidades do grid, da rede,
E as sinais de preços eram claras, né? Paybacks bastante agressivos e muita gente correu nessa corrida do ouro lá também para justamente instalar esse sistema de armazenamento de utility scale, como dizemos. No entanto, em Portugal, no mercado ibérico, como todo, a gente tem mecanismos similares, né, tanto Espanha e Portugal. Depois do apagão, o governo português correu para lançar 31 medidas para justamente aumentar a resiliência da rede e evitar que um novo apagão venha a ocorrer. E entre elas está justamente esse leilão que está sendo mencionado aqui de 750 megawatts de capacidade de armazenamento. É justamente um caminho similar, podemos dizer, do que está fazendo a Espanha. A Espanha tem uma outra ordem de grandeza, mas é uma lógica similar e também tem um programa de 700 milhões para a instalação das baterias. Então, é seguindo justamente os passos de países como o Reino Unido, né, nesse caso. Só que aqui eu queria trazer um outro aspecto, que seria justamente as baterias são importantes para a instalação. O comentário da PREM foi que a instalação da capacidade de instalação da bateria de 2 gigawatts não é suficiente para a quantidade de solar que a gente tem instalado em Portugal hoje em dia. Só que a bateria não é a única solução, né? A gente pode fazer de uma forma mais eficiente se a gente conseguir implementar medidas, sinais de preços claras, regulação clara, para que a demanda também possa participar e tenha um papel nos mecanismos de ajuste. Então, não podemos seguir pensando a rede como se fosse há 20 anos atrás, né? Vamos desenvolver projetos enormes de baterias e isso vai ser a solução para os nossos problemas. Acho que temos e podemos ser mais inteligentes e buscar soluções um pouco mais inovadoras, mais complexas que isso, seria justamente utilizando também o potencial da flexibilidade da demanda para chegar nesses objetivos. Isso quer dizer que, claramente, investimentos grandes são importantes, mas não é a única solução. Não temos que saturar o mercado de baterias, podemos ir para soluções um pouco mais orgânicas, com participação de residências, de negócios, para que, de uma forma mais orgânica, para que a solução da operação do grid de uma forma mais eficiente não dependa apenas das baterias. Então, eu acho que a gente pode aprender com o que aconteceu lá no UK, aqui e na Espanha também. Muitas empresas vão ter essa consciência de quando é que os mecanismos de ajuste vão ser saturados no mercado. Então, os investimentos vão levar isso em consideração, visto que aconteceu no Reino Unido. Só que a gente não precisa chegar nesse ponto. Se a demanda tiver a vez e volta e poder participar desses mecanismos, a gente não vai precisar instalar tantas baterias quanto talvez fosse necessário em previsões, olhando apenas esse tipo de ativo. Depois de nos ouvir, surgiu aqui uma outra questão que não tinha pensado, mas vou aproveitar a oportunidade para vos colocar. No mercado fotovoltaico, sobretudo, foram colocados uma quantidade de capital massivo na construção de parques, na utility scale. E grande parte deste capital viu o seu modelo de negócio e as suas perspectivas de remuneração serem deitadas ao lixo. Há muitos planos de negócios tinham paybacks muito interessantes e de repente o parque agora passa metade do dia desligado. Quem está, ou quem já investiu no solar fotovoltaico, olha para as baterias talvez como uma boia de salvação. É aqui a última oportunidade para tentar ganhar dinheiro ou recuperar dinheiro com o investimento que já fez, atirando mais dinheiro para a fogueira. Será que o comportamento do mercado no passado vai continuar a dar confiança aos investidores para fazerem estes investimentos na colocação de storage nos parques que já existem e naqueles que vão ser criados? Para todos, para quem quiser responder. Vou pensar do ponto de vista das UPAPs, né? Não vou pensar do ponto de vista das utility scale, eu acho que uma lógica clara. Se a gente for olhar do ponto de vista das UPAPs, claramente
temos que ver o que originou os investimentos iniciais. Né? Então, por exemplo, na Espanha, o preço do acesso à rede nas horas solares subiu esse preço, então os paybacks foram de uma forma induzida, foram reduzidas porque incentivava o uso da instalação do sistema de fotovoltaicos. Se eu sou um cliente, se eu sou um consumidor hoje em dia e eu tenho uma tarifa indexada, por exemplo, faz pouco sentido instalar um sistema de fotovoltaico por si só, né? Porque durante as horas solares o preço da energia está beirando a zero a quase 1000 horas do ano. Durante a primavera, o verão, etc., o preço da energia é bastante reduzido. Então, eu já tenho esse efeito da fotovoltaica induzida no próprio preço do mercado. Então, claramente, não sei se a bateria em 10 anos e 20 anos seguirá sendo uma boia de salvação, mas claramente no mercado de hoje em dia, e sim que eu acredito que, se a gente for ver o preço do mercado, ela teve essa loucura de 2022, o preço da energia no mercado spot, teve essa loucura de 2022, baixou um pouco e está subindo, o preço promédio está subindo um pouco agora. Só que se a gente for olhar a volatilidade segue crescendo desde 2020. Né? Então a gente tem horas solares a preços negativos, a preços zeros, né? Principalmente zeros, mas vamos ter que começar a ter preços negativos no mercado e a gente vai ter horas durante a tarde, durante a noite, 150 euros. Então essa volatilidade ela tende a ser reduzida com a instalação das baterias, seja no grid scale, mas também do ponto de vista residencial. Só que o terciário industrial, só que claramente o cliente, o consumidor, ele precisa ver esse efeito na sua tarifa. Então ele precisa ter sinais de preços claros para tomar esse tipo de decisão. Então, precisa ser incentivado o uso de tarifas dinâmicas, tarifas term of use, para que ele possa sentir que é necessário instalar uma bateria para que ele possa ter um retorno melhor no sistema como um todo. Incentivar o uso do som durante as horas solares, etc. Então, é necessário, em Portugal já temos essa possibilidade, claramente não é a tarifa predominante no mercado, só que é uma ferramenta importante que pode ser potencializada do ponto de vista regulatório. Eu acrescentaria aqui um ponto que eu acho que a questão era se os investidores vão sentir-se confortáveis com este empurrar o problema para a frente ou eu diria que eles vão estar mais e mais focados nos pressupostos que entram no business case. E aqui, pensar se estamos a pensar que estamos a valorizar o ativo, a bateria, no mercado A ou no mercado B, que os preços de referência e que os anos que estejam alinhados com aquilo que seja a expectativa ou o andamento do mercado. Não é fácil fazê-lo em termos de montar o business case, mas naturalmente eu diria que a chave está aí, ou seja, não tentar evitar um plano de negócios imaginário e tentar que ele seja tão colado à realidade quanto possível e que com isso possamos criar negócio depois não tenham turbulências mais para a frente. Estamos num momento de ajuste, então eu acho que vamos estabilizar ao longo do tempo. Sim, acrescentaria só reforçar um pouco a ideia que a ideia que já falámos ou seja, ter um pouco um planeamento diversificado de onde tirar o benefício. Se eu acrescento uma bateria à minha planta solar para fazer este jogo de wholesale market e vender para mais caro, tudo bem, mas será que há aí também, já agora, uma oportunidade de entrar nestes outros mercados e que é importante também olhar para a volatilidade do preço, ou seja, não só como envolve em termos de médias, mas esta oportunidade de benefício de uma bateria, uma unidade com isto, e explorar este spread que, com a penetração de renováveis se espera continuar, a totalidade do preço não creio que Como bom português, tenho que falar de culpa. A próxima pergunta é: quem é a culpa? Eu continuo a pensar, já há bastante tempo, que
Portugal assiste, olha para outros mercados e assiste que existem muitos desequilíbrios a formarem-se. Nos vários momentos do setor, ao longo de toda a cadeia de valor, há sempre desequilíbrios, eles fazem parte do jogo, são naturais. Mas, contrariamente a outras latitudes, em Portugal, raramente se age tempo. Quem é que é? Eu virava o tema ao contrário, ou seja, eu acho que a culpa é da inatividade. Mas, efetivamente, há vários culpados, seguramente, mas acho que não é tão relevante assim. Ou seja, as regras do jogo são as que são, e são as que temos hoje em dia, e se calhar elas vão evoluir, mas há que tentar fazer coisas no imediato. E isso já está a acontecer. Eu posso dar um exemplo de abrem o site edep.pt e vão procurar a gestão automática de despedimento em casa de pessoas. Isto é uma versão muito simplificada da criação de um portfólio de carregamento controlado. Nós ajudamos a lançar esse piloto inicial e, portanto, neste momento temos cerca de acho que 500 ou 500 mil carros que podem entrar nesse programa e, portanto, as pessoas são remuneradas com uma tarifa descontada de 15%. E, de facto, depois este portfólio controlável é usado como contraponto no trading desk para fazer algum tipo de arbitragem. Obviamente não estamos a valorizar isto em mercados muito avançados, estamos a fazer isto contra a própria produção, contra o portfólio de produção do nosso cliente, neste caso é a EDP, mas isto acontece, portanto, há que dar este espaço, há que avançar o tema da culpa. Nós temos esta herança católica romana que nos põe a pensar na culpa, mas há que ultrapassar isso e avançar com produtos possíveis face à população que temos e face às condições de mercado que temos para o poder fazer. Eu colocaria as coisas nesses termos, discordando aqui do moderador. Vamos cá para isso mesmo. João, quem é culpa? Sim, eu quando penso na dólar em Espanha. podem sempre dizer meia máxima culpa, ok? Há sempre aquela maneira de lidar com as coisas reativas, não é? Ser estratégica e proativa. E eu acho que aqui nota-se bastante, igual no setor energético, e a facilidade destas soluções de flexibilidade entrarem também está muito dentro disto, ou seja, temos medidas a virem reativas, como destas crises energéticas, de necessidade de sermos independentes, que aparecem, por exemplo seria com o gestionamento das linhas, já não há capacidade, já atingimos os limites de locais, de novas conexões, então talvez ter uma nova conexão flexível já há uma preocupação, não é? E aí talvez já há um movimento para acelerar esse tipo de coisas, mas por outro lado há diferença de outros países, já mais no norte da Europa, podíamos ser também proativos na maneira como vamos para isto e na maneira como facilitarmos estes sistemas e estes mecanismos, já para prever, não é, um pouco os problemas que vêm estão para chegar, não é? E é aí que o nosso trabalho também entra para facilitar esta complexidade e testar e provar os benefícios destas coisas, para que haja também uma confiança em todos os atores. Ou seja, eu, por exemplo, trabalho em certos projetos com sandbox, ou seja, com este conceito de irmos um pouco ao lado da lei para provar que se fizermos as coisas desta maneira vão haver benefícios para todos os stakeholders envolvidos em Espanha. E isto complicado, não é? Ou seja, há uma ideia, há um pedido de implantamento de uma lei, há uns mails, há meses que passam, há umas reuniões e ou seja, são coisas que também eu penso, não é? Que não sentem a pressão de urgência, não é? Se aquilo não é feito no dia, nada mal acontecerá.
se calhar também é culpa é nossa, estamos a explicar e a pintar tanto o benefício para o lado deles, não é? Mas pronto, não marca. Para ser bastante sincero, a culpa é sistêmica e endêmica, e todos estamos aí temos nossa parcela de culpa. Né? Há um regulamento europeu desde 2019 e regulamenta justamente a participação da flexibilidade de demanda nos mercados. Portugal agiu 3 anos depois do decreto-lei de 2015 e 2022. Temos experiências europeias com esse tipo de atividade. Na França tem um mecanismo que começou a chamar o ONBEF, que seria justamente aplicando a redução da demanda, e essa redução de demanda seria vendida como produção dos mercados de energia, nos mercados de capacidade. Então a gente tem uma série de mecanismos e de alternativas tecnológicas para ser utilizado em Portugal. Então a gente teve essa regulamentação europeia, isso já existe, já deveria estar sendo implementado em Portugal e a gente vai estar ao estádio, e isso tem que ser resolvido para amanhã, né? Não para ontem, na realidade. Então, podemos olhar do ponto de vista positivo, que é o que eu quero trazer aqui também, né? Que a gente tem essa capacidade, tem as renováveis instaladas, temos os smart meters instalados, temos uma série de fatores que são importantes e são relevantes para justamente permitir a flexibilidade de participar nos mercados, só que a gente tem uma falta de coordenação absurda entre os diferentes atores, incluindo as empresas, né? E para fazer com que isso possa acontecer, para que isso possa ser realizado. Então a culpa temos todos e temos que começar a falar isso de uma forma franca, de uma forma aberta, de que não está e temos que fazer isso já. Agora vou-vos pedir um exercício bastante difícil, que é ultra simplificar, porque eu acho que a culpa, se existe, é ultra complicação, muitas vezes desnecessária, para darmos camadas de pseudo-sofisticação em sítios e assuntos onde ela simplesmente não é necessária. Esta sala tem aqui distribuidores do setor, tem técnicos, tem imprensa, tem profissionais, tem até possivelmente clientes. Vocês, todos nós, falamos em flexibilidade como produto, mas o cliente final, a indústria, a autarquia, o condomínio, o edifício de serviços, não percebe e provavelmente não tem como perceber o que é o mercado dos serviços auxiliares, o que é a flexibilidade. Peço a cada um de vocês que me diga em 60 segundos, de uma forma muito simples, muito pragmática, o que é este mercado para cada uma destas pessoas. Não vou falar sobre a pergunta, mas enfim, a resposta seria, eu acho que você tem um pouco polêmico aqui, eu acho que o cliente final